Vocês sabiam que até 2025, 74 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama? Calma, eu sei que às vezes a gente não consegue introjetar esses números e eles ficam muito distantes. Por isso, eu queria que vocês hoje se concentrassem na minha história, que eu vou contar aqui pra vocês, porque um dia eu já fiz parte desses números. Meu nome é Linda Rojas, eu tô aqui com a doutora Maria Cristina e a gente vai ter uma série de 4 episódios chamado Câncer de Mama. E agora? Doutora Maria Cristina, eu tenho histórico de câncer de mama. Quando eu recebi o diagnóstico, assim, foram um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi aos 24, quase 25 anos. Eu lembro, assim, é impossível esquecer. Primeiro porque a gente nunca acha que vai ser com a gente. E junto com o diagnóstico também vieram momentos muito importantes de aprendizado. Eu acho que um deles é que eu aprendi a assumir o controle da minha vida. Principalmente a entender o que eu amava, o que eu gostava, o que eu já não gostava. E aí também eu aprendi a ser uma pessoa, uma paciente agora, que também entendia mais do seu diagnóstico. E ter o controle dele, né, junto com os médicos. Perfeito, Linda, muito obrigada por contribuir conosco nessa série, né, de episódios de câncer de mama e agora, porque é exatamente, imagino eu que é assim que, como você e várias outras pacientes que eu atendo se sentem. E agora? Então eu quero que você conte um pouquinho para nós como que foi o início dessa tua jornada, como que você descobriu o câncer de mama e qual que foi o teu sentimento no momento que você abriu aquele laudo e que provavelmente mudaria a sua vida, né, sua história. Então conta pra nós um pouquinho. Eu não tinha contato, né, com pessoas que tiveram câncer de mama, né? Naquela época, foi em 2012, e foi avassalador. Acho que o primeiro momento é avassalador, é um flash que passa na sua cabeça com 1000 coisas, enquanto o médico tá tratando de te explicar aquilo, você também sai de você e você tá recebendo um montão de informação e também pensando na sua vida. Como é que eu vou contar pro meu pai, pras pessoas? Então é um momento muito difícil, né? Eu tenho uma experiência de mais de um câncer de mama, então infelizmente eu recebi esse diagnóstico e esse laudo, esse papelzinho e essa notícia do médico mais de uma vez. E eu fui aprendendo além do outro, em realmente ser protagonista da minha história e a entender muito desse meu diagnóstico. E como que foi a descoberta para você? Porque você foge um pouquinho do que nós chamamos da idade alvo para rastrear o câncer de mama, né? Você ainda continua muito jovem, então nem mesmo na tua atual idade você estaria nos exames de rastreamento ainda indicados a nível populacional. A gente conversou um pouquinho e também você não tem uma história familiar de câncer de mama, né? Então, como que foi essa descoberta? Porque muito jovem, então acho que é importante aqui a gente ressaltar, né? Que a grande parte das mulheres vão ter câncer de mama em idade acima dos 40 anos, a partir dos 40 anos, mas que não foi o seu caso. Então, conta um pouco a importância do autoconhecimento, né? Que a gente... Claro, vai falar que não deve substituir de forma alguma os exames de rastreamento, mas é importantíssimo a gente conhecer o nosso corpo e a qualquer alteração em busca de ajuda. E eu tenho uma história, assim, bem... que exemplifica muito tudo isso, porque como eu tive mais de um diagnóstico, o meu primeiro câncer, né, o diagnóstico primário, o tumor estava de um tamanho já bem grande e eu não tinha histórico de ir ao médico. Eu não tinha esse contato, eu acho que isso acontece muito com as pessoas, né? A gente aprende, de repente, a ficar um pouco distante da medicina, de fazer os nossos exames de controle, e eu era uma dessas pessoas. E aí o tumor estava muito grande. No segundo diagnóstico, que foi uma recidiva, o tumor já estava pequeno, porque eu já tinha um controle, eu já fazia exames de rotina, e apesar disso, das 2 vezes, eu descobri através do autoexame. Mas dessa segunda vez, a importância do diagnóstico precoce foi crucial, porque era uma recidiva, podia ser mais agressivo, a gente não sabia ainda com o que a gente estava lidando, mas se eu não tivesse tocado ele no autoexame, eu teria descoberto no exame de rastreio seguinte. Então isso foi fundamental, porque a gente sempre fica esperando vir algum sintoma, algum sinal, né? Existe isso, doutora? Tem sintomas e sinais para o câncer de mama? Acho importante. Eu acho que é muito importante assim, a gente
conseguir separar o que é rastreamento. Então, rastreamento é o objetivo que a gente detecte alguma alteração antes mesmo do paciente perceber um sinal, né? Então, numa fase que nós chamamos na medicina de pré-clínica, antes de sinal e sintoma. E a gente também tem o que nós orientamos que os pacientes se percebam, né? Então, é o autoconhecimento. Prefiro até que o autoexame, esse termo, porque eu acho que é entender como é o funcionamento do seu corpo, quantas vezes você vai ao banheiro por dia, como é o aspecto das suas fezes, como que você funciona, como que você acorda, como que você dorme. Então, acho que é muito importante esse autoconhecimento, algo que fuja um pouquinho do padrão. É importante, sim, procurar ajuda médica. Quando a gente fala em câncer de mama, o ideal é que a gente não palpe ainda o tumor, né? Então, o ideal é isso. Porém, algumas coisas são importantes de serem ditas, principalmente para uma situação igual à sua. Então, percebeu que a mama está diferente o tamanho dela em relação a uma outra, que isso é comum de acontecer, mas, novamente, a gente tem um padrão. Às vezes a mama direita é um pouquinho maior que a esquerda, mas é o meu padrão. Puxa, aumentou muito mais? Vamos procurar atendimento. A cor da pele da mama fica mais avermelhada, ou você perceber que a pele tem um aspecto mais espessado, como se fosse uma casca de laranja, ou mesmo saída de líquido pelo mamilo. Né? Então, são todas as situações, além, obviamente, de nódulo, né? São todas as situações que devem alarmar todas nós para procurar atendimento médico o mais precoce possível. Eu adorei, porque realmente com o autoconhecimento a gente consegue perceber sinais. Às vezes não vai ser um nódulo em si, né? Mas são todos esses sinais que você acabou de dizer, alguma coisa diferente que a gente perceba no nosso corpo. E esse autoconhecimento não é para que alguém fique assombrado, né? Achando que tudo é câncer, de forma alguma também. Então, acho que é muito importante nós, mulheres, nós conhecermos o nosso funcionamento. A ponto de a gente até entender, puxa, tô no meu período ovulatório, sabe? Eu acho que é muito importante isso, porque, claro, nem tudo que vai acontecer, mesmo com quem já tem o diagnóstico de câncer, vai ser câncer novamente. Mas eu entendo que isso assombra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outro episódio, mas assombra muitos de nós. Então, o autoconhecimento não é para que a gente tenha um aumento do nosso medo em relação ao câncer, e sim que a gente procure precocemente auxílio, mesmo para situações que sejam benignas, que não sejam relacionadas a câncer. Eu acho que depois disso a gente vai ficar de olho no nosso corpo, se conhecer e ser feliz com isso. E também a gente vai ficar de olho nos próximos episódios. A gente vai continuar falando desse assunto, tem ainda mais 3 episódios, então já se inscrevam no canal, apertem aquela campainha que é o sininho para lembrar vocês desses outros episódios que vão ser com certeza muito esclarecedores.